Então, como eu tinha dito, a gente está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, na parte de instrução dos espíritos, no item da indulgência, item 16 do capítulo 10. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de nos atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos? Eu vou fazer aqui porque aqui já tem informações interessantes. Então, aqui ele está falando da indulgência, né? O que seria indulgência? Indulgência é quando é uma espécie de... é uma virtude, né? Como ele vai colocar mais à frente, que é a capacidade que algumas pessoas têm de poder olhar os erros do próximo e entender que há motivos por trás para que aquele erro ocorra. Então, quando o outro comete erros, ele não vai necessariamente julgar, porque ele sabe que tem uma bagagem por trás daquela ação errônea, né? Então ele vai interpretar aquilo de forma mais sábia. Aí aqui tem vários pontos interessantes. Essa mensagem não é de Kardec, na verdade, é de Joseph, né, que é o espírito protetor de Kardec na codificação. Aí ele fala que que a indulgência, né, nos leva a olhar menos para o erro do próximo, né, porque nós também não somos tão perfeitos assim para poder julgar o próximo, porque quando julgamos o outro, nós colocamos num patamar de superioridade, porque quando você vai julgar a ação do próximo, né, você coloca o erro como se fosse uma coisa óbvia, né? Nem sempre é tão óbvio assim, as pessoas às vezes cometem erro de forma inconsequente, elas vão lá e simplesmente agem e acabam magoando alguém, ou até mesmo cometendo um crime, né? Mas não consegue se segurar quando é um crime, que é uma coisa muito séria. Então nós não somos tão perfeitos assim, porque quando colocamos aquilo como uma coisa tão óbvia, quer dizer que a gente já sabe daquilo, né? E pode ser que muitas vezes a gente poderia ter errado da mesma forma que aquela pessoa errou. Então é importante a gente ter esse olhar empático para o erro do próximo e entender que nós somos, que poderia ser muito bem a gente no lugar daquela pessoa. É por isso que ele fala aqui, né? Quando é que nos preocuparemos em olhar nossos próprios pensamentos, nossos próprios corações e nossos próprios atos, né? Em vez de preocupar mais com o próximo. Se identificamos o erro no próximo, é porque a gente tem uma bagagem a gente tem que ter uma base, né, para identificar alguma coisa no mundo, né? Pode ser que esse baseamento venha da nossa própria consciência, né? Porque a gente já fez e sabe que é errado. Aí tá lá julgando o outro, sendo que eu já fiz ou poderia ter feito aquela ação ruim, né? Então é isso que vem trazer o item 16, que aliás continua. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais,
ou condeno que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos que vós, que reclamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Aí o Espírito de Joseph, em Bordeaux, 1863. Anátema é repreensão, né? Quando você condena de forma enérgica a ação de alguém. Então ele diz aqui o que? Lembrai-vos que vós, que reclamei em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Então, muitas vezes apontamos o dedo para o próximo, sendo que nós mesmos não estamos ainda num patamar evolutivo muito superior daquele indivíduo. Então, e também se tivéssemos um patamar mais evoluído, não estaríamos julgando o outro daquela forma, né? Vamos desenvolver esse raciocínio mais para frente, vocês vão entender melhor sobre a mensagem de Kardec sobre a indulgência. Sedes indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, anima-os a perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrar a todos o anjo da penitência, estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos humanos, e velando-as, assim, aos olhares daquele que não pôde tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de nosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as vossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendem bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, olha, ele está falando para usarmos, né, de indulgência, que Deus só usará de indulgência para nós, né, conosco, né, se tivermos feito assim durante a nossa existência aqui na Terra. Então é importante, né, a gente tentar, que na verdade a indulgência é muito difícil, né, porque quando você vê alguém cometendo um erro, principalmente esse erro de desrespeito, né, então você é atingido por aquilo, que vem primeiro é a ira, né, você não vai parar para pensar de forma empática com aquele indivíduo. Você vai julgá-lo a princípio, é mais fácil assim, nós fomos educados, né? Nossa sociedade é assim, é muito crítica, né? Então é difícil a gente mudar essa mentalidade, por isso que é um esforço necessário para que possamos, né, quando estivermos lá no plano espiritual, ou na verdade, para lidarmos bem com a nossa própria consciência, né? Porque como vimos no Livro dos Espíritos, nós sabemos que Deus está na nossa consciência. Então, se queremos estar com a consciência limpa quando chegarmos no plano espiritual, é importante que tenhamos perdoado essas pessoas, claro, né? Podemos chegar a esse ponto que é um pouco mais avançado do que a própria indulgência. Mas, acima de tudo, compreender o erro das pessoas e por que elas chegaram naquele ponto. Então, uma sabedoria, né? Não é se fazer de bobo, né? Tolerar que os outros façam maldades com você e deixar por isso mesmo. O que a indulgência nos prega, né? É ver o erro do outro com mais sabedoria, né? Então, quando desenvolvermos essa sabedoria, conseguiremos tirar de nossa própria consciência um peso muito grande. Porque vamos ter apontado o dedo para o outro e no fundo vamos saber que não somos tão bons quanto, não somos melhores do que ele. Então aquilo vai ficar na nossa consciência como um peso. Então quando a gente vai perdoar, quando a gente vai ter essa reflexão, né, sobre a ação do próximo, a gente acaba tirando esse peso das nossas costas. Né? E chegamos mais com a consciência mais limpa, né, do outro lado. Então vamos agora para o item 17, que ela era a mensagem de Joseph, né?
que é o que pedis ao Senhor, quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria do nada, portanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas? Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles é a força que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Então ele está falando o seguinte, né? Ele, na parte anterior, né, ele tinha colocado o trecho, né, da famosa prece do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Só que vem depois, né, toda prece tem, isso também está no Livro dos Espíritos, né, tem um louvor, um agradecimento e um pedido. Então aqui está: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. E depois vem: que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então você pede duas coisas depois. Só que para você pedir algo, né, você tem que atender o que você falou antes na oração, que é isso, né? Perdoar as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Então você tem que perdoar, né, para que possa pedir algo depois. Então, quando você não cumpre essa parte do que você diz na própria peça, que você está explanando, né? Você tem que... Então, você não está cumprindo as etapas necessárias, né? Porque você tem que prometer algo e cumprir aquilo. Senão você só está pedindo a Deus, né? Não está dando nada em troca. Então, vamos lá, que tem ainda mais 3 itens. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levantei-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedireis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que compurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segue esse modelo divino. Caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todas as vossas cruzes e suba penosamente, mas com coragem, o vosso calcário, em cujo cimo está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Então tá aqui porque quando a gente cumpre nessa tarefa de perdoar o próximo, né, para pedir, né, perdão ao nosso Pai, a gente, no final das contas, estamos seguindo o próprio modelo que Cristo nos pregou em seus evangelhos. Então é uma ação necessária para que a gente possa se desenvolver quanto espírito, né? Porque é isso que a mensagem de Cristo vem nos trazer, né? Porque o amor nos eleva para mais próximo do nosso Pai. Então, seguindo os passos de Cristo, a gente vai evoluindo espiritualmente e aos poucos vamos deixando esses pesos, né? Que é o materialismo, né? Que é o egoísmo, o orgulho nos coloca sobre nossos ombros. O tempo já avançou bastante. Caros amigos,
Sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas do outro. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesados a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber, nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomodas, sem atendardes na trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então aqui Kardec encerra essa primeira parte, do item da indulgência. Então ele diz que temos que ser mais... Porque somos normalmente tão cegos, com nossos próprios erros e tão clarividentes com o erro do próximo, Então é necessário que a gente reverta isso, para que possamos olhar para os nossos próprios erros com mais clareza, identificá-los, nos identificarmos como espírito errante, e ver o outro também, claro, do mesmo que também está num estágio ou igual ou próximo ao nosso. E assim a gente nos tornamos mais sábios e, consequentemente, mais indulgentes com as pessoas. Aí tem o finalmente aqui, Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada: a caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Agora vamos para a próxima parte. Anterior, então, ela nos diz, que o Espiritismo, nos permite ter uma ideia mais clara ainda das nossas próprias falhas e da do próximo, porque a gente sabe, olhando para a trajetória, estamos em patamares iguais, então não tem porquê, se eu estou encarnado mesmo plano que o próximo, então certamente eu tenho vicissitudes bem parecidas com as dele. Então não faz sentido eu ficar julgando, sendo que eu não sou tão diferente assim. Então é assim que Kardec encerra essa primeira parte aqui. Agora é o 19, o item 19. Ninguém sendo perfeito, ser-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil,
e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então tá aqui, né? Ele pergunta, então ninguém tem o direito, né, de repreender o próximo nos erros, porque tem erros que vemos no mundo que são absurdos, né? Alguns chegam até a ser crime. Aí ele diz aqui que tem pessoas que fazem isso, né, só por prazer de denegrir o outro, né? Mas não precisa ser assim, porque quando você reprime a pessoa só por bel prazer, para se mostrar que você, para se sentir, né, superior moralmente àquele outro indivíduo, né, isso piora ainda mais a situação. Eu até, quando eu estava lendo da primeira vez essa passagem, eu lembrei até de um personagem do livro Ateneu, do Raul Pompeio, que ele era um estudante, né, um internato, Ateneu. Aí tinha um estudante que era muito encrenqueiro, muito bagunceiro, né? Aí todos repreendiam ele demais, né? Castigavam ele demais. Aí faziam isso isolando ele, né? Tratando ele mal, e isso só aumentava o ódio do personagem. Eu não lembro o nome dele, só sei que ele era mato-grossense. Porque o Ateneu recebia alunos do Brasil inteiro, né? Porque era um instituto de excelência, né? Aí como ele era isolado, né? Ele era segregado do convívio do convívio escolar, isso aumentava ainda mais o ódio dele, né? Então ele ficava mais perverso ainda nas suas travessuras, né, na escola. Aí chegou um momento que ele começou a ficar tão isolado, né, que ele começou o estado mental dele começou a ficar tão debilitado, né, que ele acabou optando pelo suicídio, né, para sair daquele inferno. Claro, isso é um caso, é o extremo, né, de que alguém pode chegar numa situação assim. Mas se vocês forem ver, né, então, tipo, todo mundo tava lá reprimindo ele, né, por ele cometer atos vistos como errôneos, né, pelos demais. Só que no final das contas, né, eles estavam só castigando ele. Isso aumentou ainda mais o ódio dele, do personagem lá. Então não resolveu nada, né? Se alguém tivesse parado para conversar com ele numa sala, num canto, né, para poder entender, né, por que ele agia daquela forma. No livro ainda explica, né, que havia motivos familiares, né, para o personagem ter aquele tipo de comportamento com os outros. Então era uma família um pouco desequilibrada, então se entendia que ele era daquela forma porque ele foi educado a ser daquele jeito, né, para poder sobreviver no convívio familiar antes de entrar na escola. Então você vê, né, que muitas vezes reprimir o próximo, né, só vai agravar ainda mais a situação e não vai resolver nada. Então é importante ter essa visão empática do outro para poder ajudar, né, e assim plantar boas sementes, né, nos convívios que a gente tiver enquanto estivermos aqui no plano terrestre. Agora vamos continuar que tem mais 2 itens ainda. O item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade, na opinião geral. Igualmente irrepreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo o faça sem seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Em observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então tá aqui, a gente
estamos no mundo, né, a gente tem nós temos Deus, né, a lei divina em nossa consciência. Então a gente vai inevitavelmente ver o mal no mundo e vamos, de certa forma, julgar. Só que o que interessa é o que vamos fazer depois com esse julgamento. Se você for lá para reprimir, né, outra pessoa pelo erro dela, infringir, você vai estar tendo uma postura inadequada, né, pelo que vimos aqui nas mensagens dessa parte do Evangelho. Então, o certo, né, é que se você não pode fazer nada para melhorar você pode conversar com aquela pessoa, né, para tentar apontar, né, porque muitas vezes não é tão claro para ela a postura inadequada. Então você vai lá, conversa com ela para tentar mostrar sobre a sua perspectiva, né, o que ela está cometendo de errado. Mas se isso também não funcionar, né, você já teve um modelo do que não fazer. Então aí você pode tirar daquela situação proveito para si próprio, né, para a sua própria evolução espiritual e moral. Então é isso que ele está falando aqui, né? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos, né? Então isso esses erros dos outros, né, podem servir de modelos para nós mesmos. Se não der para ajudar, né, claro. Haverá casos em que convenhas se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pensar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, se o erro de uma pessoa, né, prejudicar muitos, pode ser... Então, é necessário, né, que haja uma interferência na ação daquele indivíduo, né, para que não prejudique tantas pessoas assim. Então, é isso que diz aqui, né, porque é uma mensagem até clara. Então, se você vê, por exemplo, a pessoa na empresa, né, cometendo... o seu chefe mesmo, né, ele sendo corrupto, algo assim, uma pessoa do financeiro sendo corrupta, aí isso pode denegrir, né, a imagem da empresa, né, aí tornar a demissão de muitas pessoas uma coisa inevitável, caso seja descoberto, aquele escândalo. Então pode ser que seja necessário que você denuncie, né, que você interfira naquilo. Você somente não, né, vai atingir mais pessoas, você pode em grupo, né, em coletivo, tentar intervir na ação daquela pessoa. Então é assim, né? E também temos tantas figuras políticas, né, que levaram nações às vezes a caminhos tão nebulosos como vimos na Alemanha, né, da década de 30 e 40 com Hitler e a Itália com Mussolini, que pregaram preconceito, né, a segregação, o ódio para poder usar isso de política. Então, se alguém tivesse intervido antes, né, quando viu aquele discurso de ódio ser montado, talvez aqueles dois países não teriam tido esse atraso temporal. E a humanidade não teria visto tanta maldade, né, num período tão curto de tempo. Então, muitas vezes é necessário que a gente intervenha para que não saia algo pior das ações daquela pessoa. Então é isso, essa que é a mensagem de hoje, né? A indulgência é necessária para que possamos evoluir como espíritos, né? Porque quando ela é uma virtude difícil de ser adquirida, pelo que percebemos aqui, né? Normalmente, como eu tinha dito lá atrás, a ira vai sobressair, né? Então vamos lá, vamos responder a pessoa talvez até com violência. Então é difícil, né, trabalhar isso e enraizar isso na nossa consciência para que sejamos, porque existe uma certa sabedoria que é difícil de desenvolvermos dada a criação que nós temos. Mas vale a tentativa, né, cada vez mais policiar nossas ações. Eu não sou tão indulgente ainda, obviamente, né, sou tão errante quanto vocês aqui.
Mas aos poucos a gente vai melhorando e assim nos aproximando cada vez mais do nosso Pai Celestial.